Os países subdesenvolvidos passaram por grandes processos de exploração durante o período de colônia. Os países subdesenvolvidos é fruto da política dos países colonizadores. Esses países colonizadores extraíam todas as riquezas do nosso território, como ouro, diamantes, pau-brasil, cana-de-açúcar, e enviava para a Europa. Não havia investimento e nem política para a implantação de uma estrutura necessária para o desenvolvimento da região, e também não permitiam a instalação de fábricas ou indústrias em nosso território, além de que pagavam os pesados impostos sobre o que era produzido em nossas terras. Hoje em dia, há um baixo nível de industrialização, com exceção de alguns países como Brasil, México e os dragões da exploração. Há também dependência econômica política em relação às nações desenvolvidas. Existem países subdesenvolvidos que são fortemente industrializados, como é o caso do Brasil, México e Argentina, dragões asiáticos, etc. A industrialização existente nesses países, na verdade, é sustentada por países desenvolvidos, que os utilizam para expandir seus parques industriais e garantir lucros vultuosos. Um exemplo nítido de expansão industrial é o caso dos dragões asiáticos, que evoluíram enormemente nas últimas décadas, principalmente no setor industrial, através do capital tecnológico japonês. Alguns fatores atraem esses investimentos estrangeiros para os países subdesenvolvidos, como mão de obra barata e numerosa, muitas vezes são isentos de pagamento de impostos, doação de terrenos por parte do governo, remessa de lucro das transnacionais para a sede dessas empresas e legislação flexível. Na visão de alguns escritores como Demetrio Magnoli, a grande mutação na economia mundial e na geopolítica planetária agravou as desigualdades entre a acumulação de riquezas e a disseminação da pobreza. O desenvolvimento assume padrões de crescimento perversos, marginalizando parcelas maiores da população. Em escala mundial, a década de 80 presenciou uma ampliação da fratura econômica entre o norte e o sul. Atualmente, os 20% mais ricos da população do planeta repartem entre si 82,7% da riqueza, enquanto os 20% mais pobres dispõem apenas de 1,4%. A partir daí, podemos afirmar que o desenvolvimento em parte dos países centrais são de fato sustentados a custo da exploração dos países periféricos. Dependência econômica em relação às atividades primárias. Corresponde à extrema dependência em relação às atividades como a agricultura, extrativismo e mineração. Os países subdesenvolvidos têm grande parcela da população envolvida no setor primário e os produtos desses são responsáveis pelo maior volume da exportação. O ponto negativo do processo é que produtos primários possuem pouco ou nenhum valor agregado, ou seja, é de baixo valor. Além disso, o setor primário está propício às variações do mercado, enquanto que os produtos industriais possuem um valor agregado oriundo do trabalho ou das informações contidas na mercadoria. Problemas econômicos ou mesmo dificuldades dessa ordem podem ocorrer em qualquer lugar do mundo. Mesmo nos países centrais, no entanto, nos países periféricos, as crises econômico-financeiras são mais frequentes devido à fragilidade da economia, entre outros fatores. Para explicar as causas dos problemas econômicos em países subdesenvolvidos, é necessário realizar uma profunda abordagem, pois são vários os fatores, dentre os principais estão: dependência econômica em relação às atividades primárias. Corresponde à extrema dependência em relação às atividades como a agricultura, extrativismo e a mineração. Os países subdesenvolvidos têm grande parcela da população envolvida no setor primário, e os produtos desses são responsáveis pelo maior volume de exportação. Um dos pontos negativos do processo é que produtos primários possuem pouco ou nenhum valor agregado, ou seja, são de baixo valor. Além disso, o setor primário está propício às variações do mercado, enquanto os produtos industriais possuem um valor agregado oriundo do trabalho ou das informações contidas na mercadoria. Dependência, economia e tecnologia. Isso é resultado da forte influência exercida pelas empresas multinacionais, que são os principais centros produtivos nos países subdesenvolvidos. Exemplo disso são indústrias automobilísticas, que são quase na totalidade estrangeira. Em suma,
As economias dos países em questão dependem dos capitais internacionais. Essa realidade é negativa para os países menos desenvolvidos economicamente, pois as empresas transnacionais sempre vão buscar atender seus interesses e não dos países em que estão instaladas suas filiais. Além disso, o resultado de suas atividades, o lucro, não permanece no país, pois migra para a nação sede, no qual eleva cada vez mais a sua economia. O índice de escolaridade é o fator que está diretamente ligado à falta de recursos financeiros, que é comum à grande maioria da população. A baixa escolaridade da população nos países subdesenvolvidos é proveniente, muitas vezes, de situações em que crianças se encontram em idade escolar são obrigadas a integrar no mercado de trabalho, quase sempre informal, para contribuir na renda familiar. Isso momentaneamente é positivo para a família, mas posteriormente esses indivíduos serão trabalhadores adultos com baixa qualificação e encontrarão dificuldades para se colocar no mercado de trabalho. Resultado disso, esses trabalhadores vão trabalhar em empregos que exigem pouca qualificação e que oferecem baixos salários.